começou a contar pra gente, a gente entra agora na quarta e última parte do livro, que é a parte que ela chama da águia. E que, resumindo, né, no começo do livro, quando ela fala que vai dividir em 4 etapas, ela traz essa frase pra gente. A águia gosta de parar nas alturas acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Então, quando eu estava preparando a apresentação e voltei nessa frase, o que fica para mim é que essa última parte do livro é a hora que ela começa, ela já está um pouco mais velha, mais madura, e é a hora que ela começa a pontuar os aprendizados que ela teve ao longo da vida, dessa trajetória que desde o início a gente está acompanhando. Então é o que ela fala assim, ela vem trazendo os conceitos, recapitulando os conceitos com novos exemplos, novos casos, mas ela já começa a transmitir algumas coisas como aprendizados. E aí, cada hora, cada capítulo vai trazer um novo aí pra gente. Então, voltando nesse assunto que o Hipólito começou, ela estava, então, envolvida com as pessoas que tinham AIDS e ela decide criar na fazenda, lá na Healy Waters, um centro para tratamento de bebês aidéticos. E ela anuncia isso publicamente na imprensa. E isso vira uma confusão, porque as pessoas de Monte Rei, que era a cidade que era a fazenda dela, elas não gostaram da ideia, assim, as pessoas ficaram com medo, eram pessoas desinformadas, né, assim, a ignorância, vamos dizer assim, no sentido real da palavra, o desconhecimento em cima da AIDS, da forma de contaminação, de como que aquilo poderia reverberar na cidade. Então, quando ela decide criar a clínica, as pessoas são contras, e ela faz uma reunião na cidade, ela leva médico, ela leva pessoas que vão dar argumentos técnicos, vão dar depoimentos. Uma mãe que tinha tido gêmeos e um bebê foi contaminado numa transfusão sanguínea e o outro não, e o outro continuou saudável e só o que pegou HIV que veio a falecer. E mesmo assim ela não consegue, ela fica muito frustrada porque ela compra a briga. Como quem acompanhou desde o início, quem já leu o livro sabe que é da personalidade dela desde o início, ela compra a briga mesmo e vai em frente. Mas ela, então, ela não consegue fazer, porque como seria uma instituição, né, com cunho, sem fins lucrativos, mas uma instituição que não era um lar residencial, ela precisava de alguns alvarás que a prefeitura não dava. A gente não vai deixar você ficar aqui. E aí ela tem, então, uma ideia que é de promover a adoção desses bebês. Ela fala, se eu não posso cuidar de todos eles, então eu quero que eles tenham cuidados. E ela começa, através do mailing, do comunicado, né, do informativo que ela já mandava para várias pessoas, ela tinha mais de 25 mil pessoas cadastradas no mundo inteiro. Ela começa a promover essa ideia da necessidade desses bebês serem amparados, serem sustentados. E ela brinca que o escritório dela virou uma agência de adoção, assim, porque ela começou a receber cartas de pessoas interessadas em cuidar dos bebês, cartas de pessoas que queriam oferecer bebês para doação, que não tinham condições, hospitais, etc. E ela consegue uma saída. E ela começa a receber também, e aí ela constata, assim, o tanto que as pessoas, que isso começou a se movimentar, a AIDS começou a ser uma preocupação que não era mais dela, ela não estava lá pioneira levantando a bandeira. Ela viu que o assunto começou a ser percebido pelas autoridades, por outros grupos, as pessoas começaram a entender a gravidade do que era aquela epidemia, aquela doença que ninguém conseguia ainda entender até quando que ia durar, quando que ia ter uma cura, né? E até hoje a gente está nessa expectativa, na verdade. Isso aqui foi em 1970 e tantos, 80 e poucos, e aí, mesmo assim, ela reconhece, e eu acho que o legal desse exemplo, talvez seja essa lição, assim, esse aprendizado, que ela, por exemplo, tem uma senhorinha que ela começou a comprar bonecas estragadas em algumas lojas de crianças, desses sebos, essas coisas assim. Ela restaurava aquelas bonecas e mandava para a Elizabeth dar de presente de Natal para esses bebês, para essas criancinhas que tinham AIDS. Então, assim, ela começou a fazer um elo de ligação e cada um ajudando da forma que podia. E se eu for pensar,
eu consigo fazer hoje só o que eu dou conta, só o que está no meu alcance. Às vezes o que está no meu alcance é vir aqui trazer essa mensagem, o que está no meu alcance às vezes é contribuir, igual a Fabiola, que é a nossa coordenadora de evangelização infantil, promoveu há pouco tempo uma campanha do agasalho. Então às vezes eu não consigo comprar 10 cobertores, mas eu consigo tirar da minha casa roupas que estão em bom estado, que meus filhos não usam, que eu não uso. E eu acho assim, essa importância que as pessoas sentiram de se sentir úteis. Essa senhorinha era uma senhorinha aposentada e ela ficou feliz, ela dá um relato assim de, nossa, que legal que eu ainda posso ajudar, que eu ainda posso contribuir. Consertar as bonecas, trazer uma ocupação diária para ela, para a cabeça, para o tempo, para o corpo. Então, assim, a reflexão que ficou para mim dessa história é exatamente isso, assim, é como que a gente pode, cada um, descobrir o que pode fazer. E o que pode fazer não precisa ser o que o outro faz, não precisa ser na proporção que o outro faz, cada um tem uma... Né? Às vezes alguém pode ajudar financeiramente, alguém pode dar o tempo, alguém pode dar uma palavra, e pode ser para a Andresa, pode ser para o grupo, pode ser para a mãe, para o pai, né? Pode estar dentro da nossa casa, tem 1 milhão de formas de ajudar. E aí ela brinca, ela fala, olha, quando você desencarnar, quando você morrer, você vai chegar lá em cima, eles vão virar para você e fazer algumas perguntas. A primeira dela é como que você ajudou o próximo na sua vida. Você vai ter que chegar lá, você vai prestar contas. E as contas são mais ou menos nesse raciocínio. E eu já coloquei aqui, eu já coloquei no presente, porque ela mesma brinca. Você começar a pensar nisso agora, quando chegar lá na frente, você pode ter uma resposta diferente, porque a atitude começou a mudar desde já. O que eu posso fazer pelo outro, por mim mesma, né, pela sociedade, pela terra, a gente tem feito essas correntes de vibração pela Copa, pelo país. O que eu posso contribuir com uma oração diária, né, com uma intenção, que você fica ali numa, que a gente chama de uma corrente vibracional de sustentação, né, é o que eu posso fazer? Joia, tá ótimo, tá bom demais, se for em oração tá melhor ainda, né. E aí ela faz uma outra pergunta, quanto amor que eu dou, quanto amor que eu recebo hoje? Quanto que eu ofereço de amor? O Hipólito e o Fernando falaram isso várias vezes. Eu fui lá atrás, eu até falei com o Paulo, falei, gente, o Fernando está falando tudo que está no livro que eu vou falar hoje, como que a espiritualidade, né, faz esse ambiente propício para que os conceitos sejam falados mais de uma vez no mesmo dia e a gente vá trabalhando com outros ângulos. E aí ela fala, que serviços que eu prestei, né? E aí a minha reflexão para vocês é, que serviços que eu estou prestando? O que eu estou fazendo hoje? Como que eu estou agindo agora? Pode ser, a gente já teve, o Marcelo trouxe para a gente, no capítulo que ele apresentou, a importância da contribuição para o ambiente vibracional aqui do grupo, na hora da reunião. O que eu estou pensando? Eu estou com a minha cabeça aqui dentro, eu estou focada na apresentação, eu estou pensando que eu vou ter que sair correndo, que eu tenho um compromisso, jantar, eu não falei, não mandei o e-mail no trabalho. Então, assim, isso também é o serviço que está prestando. A Lena, quando a gente estava conversando na segunda-feira sobre essa apresentação, ela ainda falou com a gente assim, que o Paulo, né, o apóstolo falou assim, qual que é a minha próxima tarefa? É a de agora. A minha única tarefa nesse momento é terminar essa apresentação para vocês e depois de concluir a outra tarefa que eu tenho aqui na quarta-feira. Então, assim, é uma coisa pontual para que a gente consiga viver no presente, para que eu consiga, a cada momento, estar inteira, entregue aquilo que eu estou me propondo a fazer e está ali de coração. Quanto amor que eu estou entregando naquilo? Se o amor é a única lei que existe no mundo, quanto que eu estou colocando, quanto que eu estou oferecendo e quanto que eu estou sabendo receber também. Porque se a gente vive num equilíbrio, não adianta ser aquela pessoa que só doa e na hora que é para mim não obrigar, estou bem. Não é assim? O equilíbrio se faz necessário até nisso. E aí ela fala assim, em outras palavras, como estou me sentindo, é como que eu estou me saindo ao aprender a mais difícil, né? A lição mais difícil que tem na vida, que é o amor incondicional, que é amar tudo, todas as pessoas, reconhecer que todos nós somos irmãos, que, né, como o Luiz falou, a capivara é feia, mas ela é nossa irmã. Então são assim, os bichos, as plantas, né? A pessoa que me irrita. A gente teve há pouco tempo o exemplo, né, do ladrão, também é nosso irmão, a espiritualidade chamou a nossa atenção para isso.
E se o mundo não estivesse em desequilíbrio, ele não teria que agir dessa forma, porque as necessidades dele também seriam atendidas como as minhas são. E aí a espiritualidade ainda falou com a gente, não quer passar por essa situação, doe mais. Sustente mais os irmãos que agora não conseguem se sustentar sozinhos, para que ele não precise chegar nessa situação. Então, a primeira lição que eu tiro dessa parte do quarto livro é essa reflexão diária que eu tenho feito, e principalmente, né, mais ainda desde que eu comecei a trazer o livro e preparar essa apresentação. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de bom? Né? O que eu estou fazendo que presta? O que eu estou fazendo que contribui? Que naquele momento, a Lena fala para a gente, é varrer o chão, é recolher a cadeira, é servir a água, tirar o lixo, isso é tarefa também, todas são tarefas. Minha mãe sempre trabalhou fora a vida inteira, mas minhas tias, algumas delas trabalhavam dentro de casa. Então, dentro de casa eu sempre escutei, falei, gente, esse negócio de que dono de casa não trabalha é uma mentira, né? A gente trabalha muito, e a tarefa, tem até um vídeo no YouTube que é muito legal, se depois alguém quiser eu mostro, que é assim, é uma entrevista de emprego, que o pessoal fala assim, ó, você vai trabalhar 7 dias por semana, 24 horas, você não tem folga, não tem 13º, não tem bônus, qualquer coisa que fizerem com você não vai achar ruim, você vai perdoar, você vai amar, e o pessoal fala, você tá louco, né? Você trabalha escravo. Aí no final fala, mas sua mãe faz isso, né? E não tem salário, exatamente. É o grande, esqueci, né? X da questão, não tem salário. Você me mandou esse vídeo. É escravo. E aí no final eles falam assim, mas sua mãe faz isso. Não, tem gente que chora. Você quer ser mãe, eu acho. Você quer ser mãe, meu filho mandou pra mim. É amor incondicional, gente. Né? Em outros momentos que a gente estudou o perdão, que o Anderson trouxe pra gente também, eu lembro de muitas pessoas que falaram assim, mas ser mãe é perdoar todo dia, toda hora, tudo que acontece. Um dia eu vou chegar lá nesse... Já estou ensaiando agora, estou ensinando, né? Aprendendo, assim, esse momento, que amor incondicional é isso. Então, assim, é a mais difícil das lições da vida. O que eu estou fazendo agora, para igual o Fernando falou, para nessa vida eu conseguir aprender 1%, que me vai fazer dar 2 passos, de repente eu vou voltar a 1, mas vai ficar 1 de crédito. E aí eu vou continuando, a vida continua, a caminhada espiritual está aí. E aí, a Elizabeth, gente, em detrimento de tudo isso que ela falava para todo mundo, a frase que a Liane gosta muito, né? Faça como eu falo, não faça como eu faço. E a vida dela era isso aqui, ó. Ela ficava nessa loucura, né? Mais dos Estados Unidos para a Europa, mas nessa ponte aérea, não parava, não... O workaholic, né, que é o termo que os americanos, inclusive, adoram falar e se vangloriam, e ela ficava nessa loucura. E não conseguia parar, não conseguia, né, ela falava, não posso, eu tenho um dever, eu tenho que ir. O corpo foi dando sinais de que estava falhando. Ela já não tinha mais 15 anos, igual quando ela foi, né, para o centro de concentração na Europa ser voluntária. E nisso, ela, em vez de ficar desse jeito, essa foto inclusive é a fazenda que ela tinha lá, e ela fala que a fazenda começa a entrar no eixo, mas ao mesmo tempo eles tiveram alguns invernos rigorosos, momentos bons, momentos ruins, e ela se empenha muito para que a fazenda dê certo. Ela estava construindo o centro que ela queria, então ela fez a casa dela e depois ela começou a construir os galpões que ela ia atender, alguns workshops já funcionavam lá, mas ela não fica, ela não faz essa pausa. Então o que acontece? Ela esgota, ela chega, ela fala que, ela menciona no livro assim, em abril eu já estava cansada, chegou em julho eu não era ninguém. Mas ela tinha uma turnê programada na Europa e ela não quis abrir mão dessa turnê. Ela percebeu que o corpo dela não estava dando conta mais, mas ela vai. E para enganar a mente, né, para falar, não, eu vou, mas no final da turnê eu vou ficar 2 dias na casa da minha irmã, de folga, então vai dar tudo certo, assim. Eu vou trabalhar 30 dias igual uma louca, já não estou dando conta, mas no final já programei umas férias, então... De 2 dias. Se Deus quiser, eu vou segurar até lá, né? Que é o que ela fala da fase da negociação, mas se Deus quiser, eu vou segurar até lá e vou conseguir. Só, gente, que não dá pra fazer isso aqui, né? Imagina, olha que bom, eu achei essa imagem na internet, eu falei, não, que maravilha, imagina, esse corpo aqui, ó, não tá funcionando mais. Tá velho, tá feio, tá cansado, tá gordo, tá com ruga, tá com não sei o que, então você tira ele... Fica lindo, maravilhoso, olha aqui. Igual o Paulo, né? Igual o Paulo, exatamente. Lindo, não, pessoal. Ai, meu Deus do céu, entendi. Fica bonito e maravilhoso, quem não pode usar lindo, que é registrado. Então, assim, e ela não escuta. Então, o que
acontece? Ela recebe aí 2 alertas. No primeiro, quando ela estava na casa da Eva, irmã dela, ela tem uma fibrilação no coração. Só que ela estava tão mergulhada naquela ideia da vida após a morte, de ter trabalhado com pacientes terminais a vida inteira, que ela acha que ela está morrendo. Então, gente, é até engraçado a cena, porque ela sente um negócio, ela está em pé, a Eva com uma mesa de café linda, ela já está indo embora, ela sente o negócio, ela fala assim, gente, começou a subir. Ela, estou morrendo, o que eu vou fazer? Estou morrendo. E a única ideia que ela tem é de contar para Eva que ela está morrendo, porque ela falou, vou te dar um presente, ninguém nunca conta que está morrendo enquanto está morrendo, ninguém deixa. Então, como eu já estudo isso, eu sei que eu estou morrendo, eu vou te contar e você depois vai poder contar que eu te contei ao vivo, que eu estou morrendo. Aí ela começa, olha, para subir pelas minhas pernas, eu estou sentindo uma sensação de êxtase, nossa, meu corpo está ficando dormente. Aí ela vê a luz, que os pacientes dela tinham relatado nessas experiências de vida após a morte, que tem a luz. Aí ela vê a luz, gente, é muito engraçado essa cena comigo. Aí ela fala que ela fica naquela posição assim, sabe maratonista, quando vai correr, que fica assim? Aí ela agacha, aquela posição de dar o salto para a luz, assim. E ela falando isso tudo pra Eva. E ela falou, nem olhei se a Eva ficou assustada quando porque a primeira frase que ela fala é assim, eu tô morrendo, Eva. Eu vou te contar como é que é, você vai ganhar esse presente. E aí ela fala, de repente ela vê a luz e a luz vai aproximando, aí ela grita assim, lá vou eu, faz assim, pula. Obviamente ela cai em cima da mesa do café, quebra tudo, joga tudo no chão, acorda toda dolorida. Aí ela fala, você é louca? Como assim você está morrendo? E depois ela descobre que é essa fibrilação no coração. E a Eva fala, vamos para o hospital. Ela fala, não precisa desse trem não. Ou seja, de novo ela não escuta, pega um avião, volta para casa, continua trabalhando, não sei o que, um mês depois está dirigindo um caminhão derrame. E ela também estava com 2 médicas, 2 pessoas que ela fala assim, podia ter 3 pessoas mais centradas dentro do caminhão. Ela fala, gente, eu tive um derrame. E ela volta para casa e ela não quer ir para o hospital. E aí o filho dela convence ela e tal. Então assim, de novo outro aprendizado que fica para mim, que a gente já falou aqui diversas vezes, o mensageiro em vários capítulos chamou nossa atenção para isso, é que o corpo físico que nós estamos é um bem sagrado. É a forma em que a espiritualidade, que Deus, né, consegue fazer com que a gente exista nesse plano. Porque é Ele que abriga o nosso espírito. Então, se o corpo começou a falhar, tem alguma coisa errada. A Lena já até falou, o Anderson também, assim, o corpo físico é o último que é atingido. Então, se a doença se manifestou, né, se a enfermidade se manifestou no corpo físico, foi a última instância. Ela já vinha dando sinais há mais tempo, no emocional, no psicológico, no perispírito, e a coisa não foi tratada, então ela chega no físico. Ela teve, né, um desgaste físico imenso e aí ela teve uma pausa forçada. Ela vai para o hospital, briga com as enfermeiras, ela não é fácil não, viu gente? O Rodão fala pra gente, ela é da nossa turma, assim, a cabeça dela é deste tamanho. E ela não é nem um pouco fácil. Mas ela reclama e tal, e aí ela fazendo essa pausa forçada, ela é obrigada a ficar na fazenda, ela fica um mês se recuperando na fazenda, tem que cancelar tudo. Para ela devia ser uma eternidade. Que para ela é uma eternidade, mas ela, muito determinada, que no próximo semana nós vamos falar sobre essas dualidades aí da postura, ela fala assim, eu que me curei. Os médicos curaram só o pânico que eu tenho de hospital, que nunca mais vou pisar no hospital, quem me curou fui eu. E ela começa a fazer essas reflexões, porque ela fala que ela tem a melhor colheita da fazenda de todos os tempos, assim, que finalmente tudo que ela tinha plantado, como o Fernando trouxe pra gente hoje, ela colheu. Então ela faz essas reflexões aqui, ela começa a entender como que a gente é dependente, de novo, uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, da terra, né, assim, da mãe terra, ela que nos proporciona o equilíbrio para a respiração, os alimentos, né, a nossa casa, a água, tudo vem dela. Então, como ela, trabalhando mais diretamente com a terra, plantando, colhendo, cuidando dos animais, ela tem essa compreensão de como que nós somos dependentes e como que por isso é importante saber cuidar. Aí ela fala, olha, é verdade o que falava na Bíblia, né? Você colhe o que você planta. Eu investi meu suor, meu dinheiro, meu sangue nessa fazenda há 5 anos e agora eu estou colhendo a melhor colheita de todas. Agora eu estou tendo o retorno do meu investimento. E aí, outro ponto que eu acho legal é assim, foram 5 anos, né? Uma coisa de plantar, colher, perder, estiagem, calor, frio, chuva, e ela continuou. Então, assim, não é eu vou plantar, amanhã vai crescer lindo, maravilhoso.
poderoso e não cresceu. Poxa, Deus, não cresceu. Né? E qual que é o teste da fé? Né? Igual o Hipólito trouxe pra gente. É a persistência, é continuar tentando. Você colhe o que você planta, mas plantou uma vez, deu errado, não vou plantar mais, não está plantando nada, né? Assim, se a desistência é nesse nível de rapidez e facilidade, né, de mudar de ideia, não tem ali a plantação do sentimento, do cuidado, do carinho, de sustentar aquilo ali mesmo. E aí ela fala de duas coisas que ela começa a prestar atenção, que são as profecias dos livros Hope e o livro das revelações, que é o Apocalipse, né? Que era nessa época em que as preocupações com a globalização, com a questão ecológica começaram a surgir. Os índios Hopis, eles trazem as profecias, né? Assim, quando isso, aquilo outro são 9. Acontecer, nós vamos mudar para o quinto mundo, né? Que a gente chama de quinta dimensão. De tudo que eles falaram, só falta uma coisa acontecer, que é cair a estrela azul na Terra que vai vir do céu. Então nós não sabemos o que é, porque as coisas são subjetivas, né? Assim, uma das profecias era assim: cobras rastejantes vão cortar todo o planeta. Aí depois entendeu que eram as estradas de ferro que foram cortando. Então não dá para entender literalmente, vai cair uma estrela azul em cima da Terra, apesar de que essa história do asteroide, do meteoro é dita em várias culturas, mas a gente não sabe. E ela começou a falar, a gente tem que preocupar com isso, porque a relação é essa aqui, ó. Quando o homem continua, eu já trouxe essa imagem aqui no grupo uma vez, enquanto ele continua a trabalhar no ego, ele se coloca superior a todas as outras espécies. E ele esquece que a nossa dependência da Mãe Terra é tão grande que é preciso trabalhar no ecossistema como um todo. Todos somos um, é um ciclo, não tem superioridade, não tem quem é melhor, quem é pior. E estamos aqui, eu também já falei sobre isso no outro capítulo do Mensageiros que eu apresentei, o mundo que é considerado inferior, que é chamado de inferior, que são as plantas e os animais, olha quanta sustentação eles dão pra gente. Se eles não existissem, a gente consequentemente não existiria. E muitas vezes, né, a gente não sabe retribuir na mesma proporção, o cuidado, com o carinho com o animal, né? O capítulo do livro que eu trouxe era até maus tratos que ele estava relatando. Então essa é a proporção que tem que existir, essa é a reflexão que ela começa a fazer. E aí ela começa a falar nos workshops dela essa frase: se olharmos todas as coisas vivas como uma dádiva de Deus, criadas para o nosso prazer e gozo, para amar e respeitar, estimar e resguardar para as nossas próximas gerações, e cuidarmos de nós mesmos com a mesma solicitude, o futuro não será temível, será precioso. Né? Porque naquela época todo mundo falou assim, vai acabar a água, vai acabar o verde, vai acabar a terra, vai implodir. E ela traz essa reflexão, ela fala, vamos todos aprender a amar, a perdoar nós mesmos, a termos compreensão e compaixão. E ela fala, eu comecei a falar isso sempre nos finais né, dos meus workshops. E assim, curando as pessoas, foi a ponte que ela fez do trabalho dela, com essa nova compreensão que ela está tendo, a gente consegue curar a terra, porque você cura os sentimentos. Então ela parou de focar só assim na vida após a morte, nos doentes terminais, começou a falar, não, nós estamos aqui ainda. Né? É aquela reflexão do início, que serviço que eu estou prestando, que amor que eu estou dando, o que eu estou contribuindo? E como que eu vou cuidar da terra? Né? Porque é ela que me traz todo o meu sustento. E cuidando das outras pessoas, as pessoas, e aí é uma coisa que eu entendo que o que ela queria dizer é que era em cadeia. Eu ajudo uma pessoa, ela se sente melhor, ela começa a ter uma postura melhor, pelo exemplo dela outra pessoa é impactada e isso me espalha numa rede que a gente não tem noção, principalmente porque o bem alastra, graças a Deus, e a gente cura a terra. Um que para de fazer uma ação, o outro que para de fazer outra coisa, começa a preservar, começa a pensar diferente e a energia muda. Né? Se todos nós aqui tivéssemos uma energia ruim, um que começasse a falar, não, peraí, vamos mudar, vamos ficar felizes, vamos pensar melhor, você vai contaminando. E aí a coisa vai tendo outra visão. E aí ela fala, em 1990, depois de 7 anos que ela tem a fazenda, que finalmente ela consegue fundar o Elizabeth Clubber-Ross Foundation, né, que é o centro, fica pronto, as construções todas, e ela fala, gente, eu passeava pela fazenda, finalmente estava tudo pronto, todas as acomodações, o restaurante, as salas de estudo, depois
depois de 7 anos investindo na fazenda, estava tudo pronto. E ela poderia concentrar ali os trabalhos dela, né, e fazer todo o trabalho dela. Mas ela se sente um pouco triste pelas pessoas que ela perdeu ao longo da trajetória, porque isso aqui era a realização de um sonho. Ela fala, em 7 anos que eu estou trabalhando na fazenda, mas tem 20 que eu quero ter a fazenda. E aí, de novo, eu trouxe para mim. Falei, não, ela pensou na fazenda a primeira vez 20 anos antes dela conseguir concretizar a vontade dela. E eu, às vezes, sou muito ansiosa com as coisas. Assim, eu penso e falo, nossa, eu quero isso, quero. E fico trabalhando para que aquilo aconteça, desde que eu estou aqui no Ismael com outra consciência, mas eu quero que aconteça, né? E aí, quando demora um pouquinho mais, eu vou falando assim, ai meu Deus. Né? E quem conhece o Vale, por exemplo, quando eu fico muito tempo sem ir para lá, eu já começo a ficar nervosa, o Paulo, coitado, né? Já olha para mim e fala, não, vamos pro Vale, né? Vamos pro Vale, vamos ser felizes. E é aquela coisa assim, não deu para ir, não deu para ir. Então, o meu aprendizado disso aqui é também esse tempo das coisas acontecerem, né? Que o Fernando trouxe pra gente, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho também. E para alegrar esse sentimento que ela tava de, nem todo mundo que passou pela minha vida pôde viver esse momento de ver o centro concretizado, ela recebe, por coincidência, que a gente chama de deusidência aqui, uma carta da MP, que conta o caso da Kate, que era a filha dela de 6 anos, que tinha desencarnado há mais ou menos 3 anos e meio. E essa mulher tinha participado, 2 meses antes da inauguração do centro, de um workshop com a Elizabeth. E ela fala que ela conta que quando a filha desencarnou, a irmã dela deu o livrinho do Doug para ela, que contava quando as crianças desencarnam, que elas viram borboletas, aquilo mexeu com ela. E ela começou a pensar, ela começou a enxergar a forma com que ela já lidou com o desencarne da filha, com uma outra visão. Ela fez, e a Lili trouxe isso pra gente, pela intuição, né, pelo coração de mãe ali, que quando ela fala, quando ela deu o último suspiro, eu nem tentei fazer uma respiração lá, né, esqueci o nome, febril, sei lá. E aí, ela falou, eu sabia fazer, mas eu não fiz porque eu vi que não precisava, que era o tempo dela ir, que ela estava bem, que tudo ia ficar bem. E aí essa MP traz alguns conceitos na carta dela que eu achei muito legal, porque é uma pessoa que tem uma visão que não tinha nada a ver com a Elizabeth, que foi pelo coração, que trouxe os mesmos ensinamentos, e outro aprendizado, a gente também já falou muito disso aqui, quando a espiritualidade planta uma sementinha, pra gente não ficar achando que é o dono do pedaço, porque planta aqui, planta ali, planta lá, uma hora uma vai brotar, ou várias vão brotar, e a coisa vai acontecer. Os avanços da sociedade em geral acontecem dessa forma. A gente estuda o Ícaro, que é o livro do Santos Dumont, num dos grupos aqui do Ismael, e ele fala isso, a briga dele, né, que os irmãos Green reivindicaram a criação do avião. A espiritualidade espalha várias pessoas com esse potencial de desenvolver, porque a humanidade precisa dar um salto. Imagina ficar na mão de um só. Depois que encarna, esquece tudo, vem o ego, vem a vaidade, o orgulho, coisas, né, que são suscetíveis de atingir qualquer um de nós. Aí concentrar todos os esforços numa pessoa só e ela falha, né? Eles não agem dessa forma. E aí ela traz assim, ela sei que a vida dela acabou quando tinha que acabar. Ela aprendeu tudo que ela tinha para aprender, ela ensinou tudo que ela tinha para ensinar. Então não fazia sentido prolongar a vida. Isso que o Fernando trouxe também na apresentação dele hoje. Talvez com essa compreensão aqui, a gente conseguisse também ter uma outra postura diante de alguém, parente, amigo, família, que está nesse processo. Ela cumpriu a missão dela, fez a parte dela, né? Não tinha mais nada ali que fosse, que a gente fala que a vida é uma troca, não tinha mais nada para ela trocar nessa encarnação. Né? Deixa aí, é difícil também, não passei ainda. Se fosse minha mãe, eu não sei o que eu ia fazer, mas a gente vai estudando e vai evangelizando, espiritualizando, exatamente para quando surgir a situação a gente trazer. Então eu vou fechar aqui com a mensagem que ela traz, que ela fala assim, que ela descobriu depois que a Kate morreu, que aquilo que ela conseguiu fazer com a Kate era uma coisa que as pessoas precisavam entender. Então ela fala assim, amar os outros, essa troca, compartilhar, dar e receber, você quer coisa melhor do que essa? Você quer momento melhor do que esse na vida? Não tem. E ela fala, eu entrei num curso de aconselhamento psicológico, eu hoje trabalho com mães de crianças que estão doentes, terminais,
para que eu consiga trazer para elas a minha experiência e o meu conforto, que é a palavra de paz. E ela fala, ela descobriu que ela tinha uma missão na